Hoje nós vamos ministrar a penúltima mensagem da série Revisitando o Pai Nosso. Começamos isso no início deste mês de março, falando sobre a oração que o Senhor nos ensinou, inicialmente sobre a intimidade do Pai, baseada na expressão Pai Nosso, depois sobre o respeito que devemos ter ao nosso Pai, quando Ele fala, santificado seja o seu nome, e dizendo que esse Pai Nosso está nos céus, portanto, está para além dessas relações pessoais. E hoje nós vamos ministrar o final dessa oração do Pai Nosso, particularmente na parte das petições que nós vamos tratar nesta manhã. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, por gentileza, em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13, não somente você que está aqui conosco hoje, mas também quem está participando conosco por intermédio da internet, por meio da internet, nos nossos canais oficiais, do Facebook, do YouTube e assim por diante. Todos sejam muito bem-vindos, vamos juntos caminhar nesta porção final do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante, diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, a partir daqui, particularmente para hoje pela manhã, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Ó Deus amado, nosso Pai querido, Tu que és nosso Senhor e Salvador, aquele que nos redimiu por meio do Teu Filho Jesus, e que nos fala por meio da Tua palavra, que Tu mesmo inspiraste pelo Teu Espírito, para servir de regra de fé e de prática, de revelação do Senhor para nós. A Ti, ó Deus, nós damos a honra, a glória, o poder, o reino, que a Ti pertencem, porque só Tu és o Deus poderoso, altíssimo, Senhor dos céus e da terra, o soberano Senhor da nossa vida. Receba o nosso culto que estamos Te oferecendo hoje, nesse momento, no dia do Senhor, mas de maneira muito particular rogamos que, assim como nós falamos contigo em oração, Tu falas conosco por meio da Tua palavra. Que Tu, ó Deus, tenha misericórdia mais uma vez e abra o nosso coração, dilatando o nosso interior para abrigar essa divina semente que é a Tua palavra, e que ela frutifique, produza meios pelos quais nós possamos glorificar o Teu nome, transformando o nosso caráter, nos fazendo confiar em Ti como Deus da nossa providência. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, como eu falei, hoje nós vamos dar continuidade à ministração sobre o Pai Nosso. E quando nós chegamos a essa parte desta oração, nós percebemos claramente que há uma mudança de direcionamento nessa oração. Se você prestar bem atenção, a primeira parte que nós chamaríamos de parte da invocação, quando o Senhor nos ensina dizendo assim: e quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Fica ali claro, como nós ministramos em ministrações anteriores, que Deus está equilibrando de maneira perfeita a intimidade que Ele deseja ter conosco, quando nos diz que devemos nos referir a Ele como Pai, quando poderíamos chamá-lo de Senhor, de Criador, de Deus, de Soberano, como tudo o que Ele é em seus atributos. Mas ao chamar-se de Pai e nos convidar a chamá-lo de Pai, Ele está nos convidando para estar junto dEle. E ao mesmo tempo, de maneira equilibrada, como falamos, deixando claro que este Pai que busca intimidade com seus filhos é um Deus eterno,
um Deus que está nos céus, não é um Pai como qualquer outro que está aqui na terra, é um Pai cujo nome, inclusive, deve ser santificado, separado de qualquer outro nome, fazendo com que tenhamos o respeito a este Pai. Então, intimidade com o Pai e respeito com o Pai são equilibrados nesta invocação da oração que o Senhor nos ensinou. Ato contínuo, ele deixa claro que este Deus, que é nosso Pai, também é um rei, porque ele diz claramente aqui que logo depois de falar, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Esse Deus a quem devemos respeitar, este Pai a quem devemos com Ele ter intimidade, também é um Pai que é rei. E como rei, Ele é um rei cuja vontade os seus filhos a ela se submetem. E de maneira incondicional e não seletiva, seja feita a tua vontade de maneira plena e perfeita, aqui na terra como é no céu. Perceba que até aqui, todo o foco da oração é levar aquele que está orando a olhar para Deus e pensar primeiro naquilo que glorifica a Deus, naquilo que viria a satisfazer a Deus, a sua glória, o verdadeiro respeito e a intimidade que Ele deseja ter conosco, o seu reino, que é acima de todas as coisas e a todas as coisas engloba. Portanto, toda essa primeira parte da oração tem a ver com aquilo que diz respeito a Deus. Mas aqui, nesse momento, fica claro que uma oração é desdobrada para agora o que adora, o que ora, pensar um pouco sobre as suas necessidades. E aí vem 3 palavras que resumem esses 2 versos que nós falamos, ou melhor, esses 3 versos, o verso 11, o verso 12 e o verso 13. E eu diria que essa palavra que resume as nossas necessidades, talvez seja a palavra providência. Então hoje nós vamos falar sobre a providência do Pai, o Deus que convida-nos à intimidade, que insiste conosco que tenhamos respeito a Ele e que tem um reino cuja vontade deve levar-nos a obedecê-lo, também é um Deus que pensa em nós. E pensa em nós com a sua providência nas 3 necessidades básicas que nós temos: pão, perdão e proteção. Perceba que são essas 3 orações que estão na parte das súplicas desta oração dominical. O pão, referindo-se às necessidades materiais as mais abrangentes; o perdão, referindo-se aos relacionamentos interpessoais; e também a proteção, referindo-se ao relacionamento com o poder das trevas, com o mundo ou com o mal, de um modo abrangente. E é justamente neste foco da providência de Deus para o pão, para o perdão e para a proteção que a nossa mensagem hoje versa. Se você parar um pouquinho e me der um pouco da sua atenção quando eu vou ler agora o que nós entendemos por providência, eu vou me referir a um texto da Confissão Belga. A Confissão Belga não é tão conhecida por nós como a Confissão de Westminster, mas é um dos textos reformados que surgiram naquele período da Reforma Protestante para definir as coisas que estavam até então um tanto quanto deturpadas. No artigo 13 da Confissão Belga, quando Deus fala sobre providência, então ele diz o seguinte, eu gostaria de ler para você: cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandona, nem as entrega ao acaso ou à sorte, mas as dirige e governa, conforme sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem sua determinação. Perceba que providência de Deus não é apenas as providências que Deus dá para nós em todas as nossas necessidades. Da mesma maneira que a graça de Deus não deve ser confundida com as expressões dela, que nós chamamos de graças. Costumeiramente as pessoas dizem assim: eu vim buscar a graça de Deus, referindo-se a uma resposta de oração ou de uma necessidade. Mas as respostas de oração e necessidade, que são graças de Deus, na verdade fazem parte da graça de Deus, que é uma atitude geral e abrangente de boa vontade de Deus para conosco. Assim também, quando nós falamos das providências de Deus,
pelas quais Ele nos dá aquilo que precisamos, tudo isso faz parte de uma providência, de modo geral, que Ele tem para conosco. E essa providência tem a ver com o cuidado, mas também com a direção, com o governo, com a determinação que Deus tem para cada um de nós. Talvez eu pudesse usar uma expressão, obviamente, frouxa, mas para que os irmãos entendam, nós não somos cachorros sem dono. Você imagina que há animais que estão abandonados e que não tem ninguém que tome conta deles, que coloque uma coleira e que diga assim, é hora de ficar em casa e é hora de sair para passear, é hora de comer, é hora de beber, eu cuido de você, mas também eu determino os limites para você. Quando a gente diz que alguém é como um cachorro sem dono, quer dizer que alguém não tem nenhum tipo de gestão sobre aquele animal. Nós não somos cachorros sem dono. O nosso Deus tem gestão sobre nós. Como diz o texto, Ele a tudo determina. E as 3 áreas em que Ele expressa essa providência, por meio de providências que Ele toma para conosco, tem a ver com o pão, com o perdão e com a proteção. Se você olhar de volta para o texto, você perceberá, então, o que é que isso significa nessas 3 petições que ele faz. Talvez o resumo seria que a providência de Deus providencia tudo. Por mais redundante que seja, mas essa é a ideia que está aqui clara, quando ele diz o pão nosso de cada dia. A melhor tradução, talvez, para a expressão que acontece apenas aqui no Novo Testamento, que é essa a cada dia, ou cotidianamente, como tem em outras versões, e que faz com que alguns suponham que, inclusive, foi algo criado apenas pelos evangelistas, já que não tem nenhum outro texto do Novo Testamento, e, na verdade, nenhuma outra expressão em toda a língua grega que é usada para isso aqui. A melhor tradução talvez seja assim: dá-nos hoje a porção necessária para cada dia. Dá-nos hoje a porção necessária para cada dia. Talvez o que Jesus que estava nos ensinando nessa oração, estava ecoando, foi aquilo que Agur, no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 8 e 9, eu convido você a abrir e a projetarem aí, por gentileza, estava dizendo quando ele falou sobre a confiança na providência de Deus. Veja, o que significa dizer, dá-nos hoje o pão nosso, ou a porção necessária para cada dia. Em Provérbios 30, 8 e 9, é feita a seguinte oração: 2 coisas te peço, a partir do verso 7, não mais negue, antes que eu morra, dizia Agur, filho de Jaque, de Massá. Ele diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue, ou diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Aquilo que Agur falava de prosperidade e necessidade, de limite para o que nós pedimos e, ao mesmo tempo, de confiança naquilo que nós pedimos, é talvez aquilo que Jesus quis dizer quando falou assim: quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, e aí chega na hora da petição e diz assim: dá-nos hoje a porção necessária para cada dia. É possível também que Jesus tenha em mente o milagre que foi operado por 40 anos de deserto, e que nós conhecemos pelo milagre do maná. E o que estava ali implícito no maná? A legislação que Deus deu por intermédio de Moisés é que a cada dia, para atender às necessidades do povo, um maná do céu viria e eles recolheriam aquele maná, e aquele maná seria suficiente somente para aquele dia. Eles não poderiam juntar de um dia para o outro, porque isso implicaria em falta de fé e confiança que no dia seguinte Deus daria do mesmo jeito que deu naquele dia. Portanto, cada dia eles saíam e recolhiam e era suficiente para matar a fome daquele dia. A não ser no dia que antecedia ao dia do Senhor, quando eles não podiam sair para fazer qualquer obra, e então na sexta para o sábado, eles então recolhiam porção dobrada,
de tal maneira que também ali há um ensinamento. É que num dia como esse, por exemplo, em que nós também santificamos das coisas comuns os outros 6 dias, não nos fará falta estar na casa do Senhor e na presença do Senhor, porque nos dias anteriores Ele nos dará porção dobrada, ou Ele nos dará porção dobrada, para que nesse dia de hoje tenhamos o que é necessário. Perceba então que aqui estão elementos que claramente fazem parte da providência de Deus no passado e que agora Jesus presentifica naquela oração que Ele faz como modelo para os seus discípulos. Quando Ele então está dizendo que Deus providencia tudo, Ele providencia a porção necessária para cada dia. E Agur diz que talvez mais do que isso, nos faria de tal maneira orgulhosos e supostamente, pretensiosamente autossuficientes, a ponto de nos esquecer de Deus e, eventualmente, esquecer da sua graça. E se fosse aquém daquilo que nós precisamos, talvez o nosso coração nos faria, de alguma maneira, reclamar contra Deus e murmurar por alguma carência. Isso tal não acontece. O pão nosso, ou seja, a porção necessária para cada dia, nos será dada. E aqui, queridos, fica muito claro que Jesus novamente está aqui equilibrando 2 conceitos da vida cristã que são extremamente necessários, que é a ideia da necessidade e a ideia da confiança em Deus. Que Deus sabe do que nós necessitamos. Todo o Sermão da Montanha deixa isso muito claro. Nesse mesmo texto, quando ele nos corrige sobre eventuais vãs repetições para que não façamos como gentios, ele diz: vai, porém, e pede, porque o vosso Pai sabe do que necessitais. Um pouco mais na frente, no capítulo 6 ainda, a partir do verso 33, ele fala sobre a ansiosa solicitude da vida. Não andeis ansiosos de coisa alguma, sobre o que haveis de comer, beber, ou como haveis de vestir, porque o vosso Pai sabe do que necessitais. Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida das aves dos céus. Não valeis vós muito mais do que os lírios do campo e as aves dos céus? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, ele fala de necessidades reais. Precisamos do pão, precisamos do sustento, e ele não está alheio a isso. Ele não entende que é luxo ter o que é necessário, mas ele, de maneira muito clara, divisa aquilo que é necessário daquilo que é supérfluo. E aí está, talvez, uma correção que nós precisamos ter. É que, ao dizer o pão nosso, a porção necessária para cada dia dá-nos hoje, que ao mesmo tempo que estamos reconhecendo que há necessidades, mas que devemos diferenciar necessidades daquilo que não é necessário. Ele nos dá as necessidades, mas Ele não nos garante os nossos caprichos. Ele eventualmente pode dar além daquilo que necessitamos. Mas nós não deveríamos entender que o amor de Deus só é manifesto e expresso quando Ele nos dá tudo o que nós pedimos. Porque da mesma maneira como um pai humano não dá tudo o que os filhos precisam, porque nem sempre aquilo que os filhos precisam é aquilo que eles de fato precisam, o nosso Pai Celeste, que conhece de maneira perfeita as nossas necessidades, também não nos dá, porque muitas vezes o que nós estamos pedindo não é o que nós precisamos, é o que nós queremos. Então, ao mesmo tempo que ele fala de necessidade, ele também fala de confiança. E qual é a confiança? A confiança é para agradecer aquilo que é dado, e não para murmurar naquilo que não é dado. Então, quando oramos assim, a cada dia, Pai nosso que estás nos céus, e vamos desenvolvendo a oração, e dizemos, a porção necessária para cada dia dá-nos hoje, nós devemos ter clareza que, ao mesmo tempo que estamos expressando uma confiança de que Deus conhece as nossas necessidades, também estamos expressando uma autocontenção de que aquilo que nós pedimos a Deus será dado segundo as nossas necessidades e não segundo os nossos caprichos. Deus, portanto, providencia tudo. Ele providencia o pão. É curioso, irmãos, como nós temos
em alguns momentos, dificuldades para confiar em Deus. Nós somos aqueles que professam, preste bem atenção, que professam, sem nada concreto do ponto de vista visível e tangível, que nós iremos para o céu. Que algo ocorrido 2000 anos atrás, que foi a morte do Filho de Deus, é suficiente para perdoar todos os nossos pecados e nos garantir um lugar no céu. Algo que é impensável aos que não creem em Deus, para nós é dito com a maior tranquilidade do mundo. Nós chamamos isso de certeza da salvação, ou confiança na salvação. No entanto, no dia a dia, nós desconfiamos que vai faltar dinheiro para o aluguel, que vai faltar dinheiro para a feira, que precisamos muito mais do que, na verdade, precisamos, e aquilo que nós precisamos talvez não tenhamos. Quando então Ele nos ensina o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje a porção necessária para cada dia, Ele está dizendo assim: vós que conheceis e confiais no que é mais difícil, no que lhes seria impossível, não podeis conhecer e confiar naquilo que é tão cotidiano e diário. Se eu faço o mais difícil, não faria o mais fácil? Logo após falar sobre essa provisão, esse pão, ele fala sobre aquilo que nós chamamos de algo muito mais importante, que é o nosso perdão. Logo depois, ao orar, ele diz assim: e perdoai as nossas ofensas, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A ideia de dívida ou de ofensa aqui transcende aspectos materiais. E como é que nós sabemos disso? É porque nos versos posteriores, o verso 14 e o verso 15, fica muito claro que a mesma palavra, ofensa, dívida, não se trata de algo simplesmente material, mas de algo relacional. Veja, quando ele diz assim: e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, no verso 14, ele explica um pouco essa parte da oração, porque ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, fica muito claro que aqui nós não estamos falando de uma dívida monetária apenas, mas nós estamos falando de uma ofensa. E qual é a ofensa mais imperdoável que alguém poderia chamar às vistas e fazer conta dela e jogar em rosto? É as ofensas que os outros, ou são as ofensas que os outros fazem conosco? Certamente que não, queridos. A consciência de que se é pecador deixa muito claro que a maior ofensa que alguém poderia cometer contra outrem foi aquela que os nossos pais cometeram contra Deus, quando Ele os criou à sua imagem e semelhança e os colocou no verdadeiro paraíso, e apesar disso eles trocaram toda aquela bem-aventurança que seria eterna por um fruto proibido, por uma desobediência. E como o próprio apóstolo Paulo nos deixa claro, por causa disso todos somos pecadores. Portanto, a maior ofensa que está em tela aqui na mente de Jesus, quando Ele fala e perdoa as nossas dívidas, tem a ver com os nossos pecados em relação a Deus. Ele está falando, portanto, de perdão de pecados. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui há uma coisa interessante, sabe, irmãos? Veja, já há provisão de Deus para o perdão de todos os seus pecados. É só uma questão de você compreender. Quando Cristo morreu há 2000 anos, todos os seus pecados eram futuros, porque você não tinha sequer nascido. Portanto, para Deus não há nenhuma mudança, nenhuma diferença entre os pecados que você cometeu nos dias de ontem da sua existência, no dia de hoje da sua existência e nos dias de amanhã da sua existência, porque a sua existência eram todos os dias futuros, quando Jesus perdoou os seus pecados no Calvário.
O que quer dizer que você é perdoado por uma provisão graciosa de Deus, e não por algo que você faça. Daí porque Deus perdoou os seus pecados, Deus perdoa os seus pecados e está provisionando e disponível para perdoar os seus pecados futuros. É verdade que, assim como algo que Deus providenciou, mas você só usufrui se confiar nessa providência, assim também é o perdão. O perdão está disponível. O usufruto do perdão depende de você confiar que ele está disponível para lhe dar. Se você confia, você usufrui. Se você não confia, o perdão continua disponível e você não usufrui. Entenda, portanto, que aqui perdoar os nossos pecados é mais do que pecados, mas é uma súplica pela graça de Deus na sua vida. Grade Janos, um comentarista, diz o seguinte: da mesma maneira que você não é a base para o seu perdão, não é o perdão que você ofereceu, mas o perdão que você ofereceu é a consequência natural de alguém que já foi perdoado pelo Pai, assim também o perdão que você recebe de Deus não é decorrente de você apenas confiar em Deus, mas que Deus lhe deu antes mesmo de você confiar nele. Em outras palavras, quando ele diz assim: porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, ele está fazendo o seguinte raciocínio: se alguém não consegue perdoar os outros, está aí uma prova de que Deus realmente jamais o perdoou, porque ele jamais entendeu o que era a graça de Deus para a vida dele. Se ele entender, ele não chama ninguém a uma beligerância contínua, ao invés de oferecer-lhe perdão. A maior prova, portanto, de que alguém de fato entendeu a graça de Deus é um agir gracioso em relação aos outros. É reconhecer que dívida maior você teria, por que você haveria de continuar cobrando dos outros a dívida daquilo que eles fizeram errado para com você? Algumas semanas o reverendo Kilvin pregou sobre esse assunto e ele deixou tão claro, naquela parábola do credor incompassivo, como Jesus ilustrou aquela história, que alguém tinha uma dívida impagável e mesmo assim foi perdoado. E aí encontrou-se, depois de sair da sala do perdão, com alguém que tinha contra ele ou com ele uma dívida muito menor do que aquela que ele tinha antes e que tinha sido perdoado. E ao invés de ser compassivo, ele se torna um credor incompassivo. A incompassividade ou a falta de compaixão para com os outros é a maior prova de que você ainda não entendeu a compaixão de Deus para com você. E a compaixão de Deus para com você não é porque você merece, é justamente porque você não merece. Daí porque quando alguém tem uma ofensa contra você e você raciocina, mas essa pessoa não merece, ela ainda não demonstrou arrependimento, ela ainda não fez nada para consertar o erro, a grande questão é: e você fez quando foi perdoado por Deus? Porque se você tivesse feito, você poderia aplicar o mesmo critério aos seus, mas se você não fez, pelo contrário, de maneira a priorística, antes de você fazer alguma coisa, Deus concedeu o perdão, logo é assim a atitude que Deus quer que você faça. Entenda, portanto, que a providência de Deus, preste atenção, a providência de Deus, o Deus que providencia tudo, providencia perdão para as suas dívidas, para que você demonstre isso perdoando aos outros. Finalmente, a terceira necessidade que nós temos, não mais em relação às nossas necessidades materiais, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nem tampouco nos nossos relacionamentos, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, tanto em relação a Deus como aos demais. Agora ele chega ao final da terceira necessidade, e a terceira necessidade é: protege-nos contra o mal. Veja o que é que ele diz aqui: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A maneira incorreta, errônea, é de entender tentação e mal como categorias diferentes. Na verdade, a proteção contra o mal
tem a ver com aquilo que o apóstolo Pedro diz na sua epístola, quando ele diz assim: sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que novamente dois conceitos são equilibrados. Que você só consegue estar imune a cair em tentação e a ser conduzido pelas circunstâncias da vida debaixo da determinação de Deus para o mal, se você estiver sujeito a Deus. Se você estiver sujeito a Deus, você não será deixado cair em tentação e também será livre do mal. Aqui há um equilíbrio tremendo, principalmente necessário nos dias de hoje, em que a ênfase sobre o que o diabo pode fazer parece suplantar a ênfase que deveria existir sobre o que Deus já fez e o que Deus garante. Nós não estamos falando de dois poderes, o bem e o mal, que estão em constante guerra e que ora um prevalece e o outro prevalece. Não é essa a visão bíblica. Nós não somos dualistas, não somos maniqueístas. Nós somos aqueles que creem que Deus é um Deus soberano que domina sobre todas as coisas. E nas palavras de Lutero, o diabo é um pobre diabo de Deus. A história de Jó, que muitos pensam estar focada no sofrimento humano, na verdade está só focada na soberana vontade de Deus que conduz o homem por vales da sombra da morte, mas está com ele no vale da sombra da morte e o livra de todo o mal. Essa história é a nossa história, que na caminhada da vida, em proporções talvez diferentes daquelas de Jó, nós podemos estar em tentação. O próprio Senhor Jesus estava em tentação. Lembra que em Mateus capítulo 4, um pouquinho depois disso aqui, quando ele passa pela tentação, como preparação, o verso 1 do capítulo 4 é muito emblemático para você entender como Deus controla até mesmo as circunstâncias de tentação. Veja o que é que diz o capítulo 4 de Mateus, verso 1. A seguir, estava se falando em referência ao batismo de Jesus, foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito Santo. Para o quê? Para ser tentado pelo diabo. Aquilo que eu penso ser, algo que o diabo está fazendo contra mim, saibamos, eu e você, que nada ele faria se não estivesse debaixo do controle de Deus. E da mesma maneira como Jesus, sendo tentado, foi aprovado porque usou a palavra de Deus e a confiança no propósito que Deus tinha na sua vida, assim também nós. Daí porque sujeitar-se a Deus é o melhor antídoto para não deixar cair em tentação e ser livre do mal. Bom, eu estou chegando ao final da minha mensagem. Se houvesse mais tempo, eu gostaria de aprofundar uma série de coisas, mas eu prometi e disse para vocês que esta oração, ela tem profunda relação com os 10 mandamentos, e também com o Salmo 23. E algumas pessoas disseram assim: bom, agora o pastor viajou na maionese. Juntar 10 mandamentos, Salmo 23 e Pai Nosso, no meio de tudo isso, e dizer que, na verdade, eles são semelhantes, com ênfase de semelhantes, na verdade são, queridos. É só você entender a lógica. Quem é o Deus que deu a lei? O mesmo Deus, que ensinou-nos a partir do Salmo 23 e que ensinou-nos a partir da oração do Pai Nosso, qual a relação que ele teria conosco. Se você voltar para a lei, eu convido você a abrir em Êxodo capítulo 20, você vai perceber algo tremendo. Veja, lá também, nas 2 tábuas que Deus deu, eu disse em mensagens anteriores que os primeiros mandamentos tinham a ver com a relação com Deus, assim como as primeiras petições da oração do Pai Nosso têm a ver com a relação com Deus, o reino, a vontade, a intimidade com Deus, o respeito a Deus. Mas, assim como nos últimos mandamentos da lei de Deus tem a ver com as relações do homem e as necessidades do homem, assim também é com o Pai Nosso. Veja, a partir do verso de número 12, do capítulo 20 de Êxodo, você vai ouvir uma série de mandamentos. Alguns postos, o primeiro, de maneira positiva, honra teu pai e a tua mãe,
e a partir dali, mandamentos negativos, proibitivos, dizendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo. Do que se trata isso, irmãos? Isso se trata de supostas necessidades que supostamente nós achamos que temos sobre a vida do outro, quando na verdade não temos. Sobre a mulher do próximo, quando na verdade não temos. Sobre os bens do próximo, quando na verdade não temos. Sobre a reputação do próximo, quando na verdade não temos. E sobre o que é dos outros, quando na verdade não temos. E por que nós não temos essas necessidades? Porque elas, na verdade, são necessidades criadas por ídolos do nosso coração. Elas não são necessidades reais. As necessidades reais que nós temos do pão, do perdão e da provisão, vosso Pai Celeste sabe que necessitais. É uma questão, portanto, de confiar que eu não precisarei tomar a vida do outro, não precisarei tomar a mulher do próximo, não precisarei tomar as coisas do próximo, não precisarei assaltar a reputação do próximo com o meu falso testemunho, porque Deus sabe do que eu preciso, e porque Ele sabe do que eu preciso, eu não preciso nada além daquilo que Ele providencia para mim. E o que Ele providencia para mim é pão, perdão e proteção. E o Salmo 23? O Salmo 23 você conhece. Lembra da primeira expressão? O que ela diz logo no começo do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez, melhor traduzindo, de nada eu sentirei falta. E aí ele continua: leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aí ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que é isso? É pão, é perdão, é proteção. O Senhor é meu pastor e eu não precisarei nada, porque Ele me dará o pão, o perdão e a proteção. O Salmo 23 era a expressão de um homem que orava o Pai Nosso antes de Jesus ensinar. Porque entendia que o Pai Nosso, que haveria de ser ensinado, o sermão que haveria de ser pregado, o salmo que haveria de ser composto, eram todas expressões da lei de Deus. E a lei de Deus não é o que Deus proíbe que nós façamos apenas. É aquilo que, por proibir, Deus garante que nos fará o contrário. Aquilo que nós cobiçamos será suprido por aquilo que Ele providencia. E por isso podemos confiar. Algumas pessoas perguntam por que meu nome é Robinson. E ainda mais com Robinson Grangeiro, que não combina muito. E um deles, uma dessas pessoas, perguntou para mim se tinha a ver com Robin Hood. Eu disse: não, tem a ver com Robinson Crusoe, o primeiro livro que meu pai leu, que fez uma promessa que, quando conseguisse ler um livro completo, colocaria o nome do personagem, o nome do seu primeiro filho. Meu pai era um homem que tinha 4ª série primária, e aí, por isso que meu nome é Robinson. Mas a história de Robin Hood é uma história muito interessante. Você já deve ter visto no cinema, lido o livro, que é a história de um fora da lei, da floresta de Nottingham, Sherwood, né? Perto da cidade de Nottingham. Pensei que você só conhecia as histórias de Batman. E qual era a ideia de Robin Hood, que ficou mitificada, apesar de não se saber? Se soubéssemos que era verdade, possivelmente a história aconteceu no reinado de Ricardo Coração de Leão, 13º século depois de Cristo. Mas a história deles a história dele é atrativa porque é a ideia de uma suposta justiça
de alguém que tira dos ricos para dar aos pobres. Tirar dos ricos e dar aos pobres pode até ser, humanamente falando, algo muito nobre. Mas tirar de si mesmo, sendo rico, se fazer pobre para dar aos outros, para que os outros enriqueçam, me parece uma história muito mais nobre. E que é contada por Paulo quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, quando ele, justificando a necessidade daquela igreja ser uma igreja generosa nas ofertas que faria para aqueles que estavam passando necessidades, no verso 8, ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. E qual é o argumento que ele usa? Ele diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quando nós falamos do Sermão da Montanha, e particularmente da providência de Deus, de que Ele garante o nosso pão, o nosso perdão e a nossa proteção, deixe-me dizer, tudo isso é possível, porque alguém se fez pobre sendo rico, se fez homem sendo Deus, se fez servo sendo Senhor. Na verdade, o Pai Nosso é um convite a você confiar numa pessoa que ensinou essa oração e que é o meio pelo qual esta oração se concretiza, razão porque quando nós terminamos de orar esta oração ou qualquer outra, fazemos em nome dele, em nome de Jesus Cristo, amém. Jesus Cristo é a resposta do Pai Nosso. Confiar nele é confiar nessas promessas da providência de Deus. Portanto, orar o Pai Nosso como um mero ritual, como algo decorado ou memorizado, sem a plena consciência de quem é esse Jesus, e que é só por intermédio dele que, sendo rico, se fez pobre, que, sendo Senhor, se fez servo, que, sendo Deus, se fez homem, é que nós realmente podemos confiar na providência de Deus. O Pai Nosso nos convida a um relacionamento com o Pai por meio do seu Filho. Ele é o fiador desta oração, Ele é o garantidor, glória seja dada a Ele, e não a aquele que ora, porque aquele que ora está reconhecendo que precisa do pão, precisa da provisão, precisa da proteção, precisa do perdão. Ele é quem garante essas coisas. Ele é aquele que não tira dos ricos para dar aos pobres, Ele tirou de si mesmo para enriquecer cada um de nós. E como expressão dessa providência divina, não podemos orar o Pai Nosso sem nos lembrarmos do que Jesus fez e darmos a Ele a glória devida ao seu santo nome. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Convido você a orar comigo nesse momento, esta oração. Vamos nos colocar de pé. E eu gostaria que você orasse não com as palavras que você sabe de cor, mas com a atitude que nesta manhã você foi convidado a ter diante de Deus. Você precisa lembrar de quem é esse Pai Nosso, enquanto você profere as palavras. Você é convidado a lembrar que Jesus é o garantidor destas promessas e que o pão, o perdão e a provisão de Deus, a proteção do Senhor, só lhes são possíveis por causa de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos juntos orar a Deus nessa hora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.